CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Vamos lá, mais uma segunda-feira de estudo do livro A Caminho da Luz. O meu está aqui para nós estudarmos. E hoje o Éder traz para a gente o capítulo 6º, A Família Indo-Europeia. Está imperdível, está muito bom o estudo. Não deixem de assistir. Qualquer dúvida, deixe em comentários que o Éder retorna e tira as dúvidas. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que tem do lado direito lá para todas as notificações. Isso aumenta muito a visibilidade do nosso canal. Aqui, ó. Isso aumenta demais a visibilidade do nosso canal. Não deixem de dar lá o seu like também, né? Bota o dedinho para cima. Então, inscreva-se no canal, acione o sininho para todas as notificações e dá aquele like esperto para aumentar a nossa visibilidade, né? Para que a nossa visibilidade ela realmente seja boa, né? Para divulgar a doutrina espírita, esse é o objetivo. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma precezinha rápida e vamos chamar o nosso querido Éder, né? Então, Jesus, mestre amigo, amigos espirituais, mentor espiritual da nossa Casa Espírita Ilha de Paquetá, da nossa querida CEIP. A casa nesse momento está fechada devido ao período pandêmico que estamos atravessando, mas a espiritualidade continua trabalhando, continua operando, e eu peço que ampare o nosso querido Éder, que está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho realmente digno do estudo que ele tem apresentado para a gente, e que nós possamos, Senhor Jesus, levarmos juntos esse trabalho até o final. É um trabalho longo, demorado, que acontece de 15 em 15 dias. Então, que a espiritualidade nos ampare, nos proteja, que a espiritualidade também esteja toda presente nessa nação maravilhosa que é o nosso Brasil, e que todos sejam amparados para que o mais rápido possível possamos atravessar esse período que está tanto atormentando a todos nós. Então fique conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Então, Éder, querido, é contigo. Prezados amigos, mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Éder e juntamente com o companheiro Ricardo, que se encontra nos bastidores desse processo de gravação, estamos oferecendo àqueles que desejarem um estudo da obra A Caminho da Luz. Já iniciamos vários capítulos e hoje vamos ao capítulo 6, falando da família indo-europeia. Porém, antes, lembrar a todos que Emmanuel, no ano de 1938, quando, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, nos ofereceu essa obra composta de 25 capítulos, embora nós estamos apresentando em forma de 26, por conta de uma introdução que resolvemos fazer, tinha a finalidade de despertar a mentalidade dos homens daquela época para a grande responsabilidade nossa para com o planeta, nossa para com a sociedade. Os amigos espirituais estão sempre velando por todos nós, estão sempre procurando, dentro do possível, nos amparar, nos socorrer e nos ajudar.
de tal maneira que a gente possa lembrar sempre que nada acontece por acaso. Os benfeitores espirituais estão ao nosso lado, procurando, por intermédio da cultura, por intermédio da noite de sono em desdobramento, nos auxiliar. E na história da humanidade, principalmente na formação das grandes civilizações dos povos da antiguidade, os benfeitores espirituais estiveram presentes, procurando orientar, direcionar os grupos humanos, as tribos, os clãs, as sociedades primitivas, de forma a receberem espíritos vindos de outro orbe para reencarnarem na Terra e, com isso, alavancar o processo de evolução. Lembrando sempre que o nosso planeta, ele é um hospital, uma escola, um local de aprendizagem para os espíritos que vieram desde o início passar por todas as etapas de evolução aqui na Terra, ou aqueles que foram exilados e vieram para cá, justamente em exílio, cumprir uma tarefa e, ao mesmo tempo, nos auxiliar na nossa caminhada cósmica. Então, eu vou pedir ao nosso companheiro Ricardo para subir o slide, tá? Que vamos iniciar falando da família indo-europeia. Antes de apresentarmos o primeiro slide com imagens, é preciso lembrar a todos o seguinte: nós falamos aqui que vários grupos humanos na antiguidade receberam alevas de espíritos vindos de Capela. Quando o planeta Terra, num determinado momento do seu processo de evolução, apresentou uma dificuldade em termos de mudanças, transformações, o Cristo providenciou que companheiros vindos de outro orbe pudessem estagiar aqui na Terra, alavancando a nossa evolução. Então nós vimos que da estrela de Capela, da constelação do Cocheiro, vieram levas de espíritos comprometidos com o seu pretérito. Espíritos esses que iriam reencarnar na Terra em condições bastante primitivas, mas que com o passar do tempo, quando a mentalidade, a capacidade mental se expandisse, eles iriam lembrar do passado de forma inconsciente e todo o conhecimento acumulado ao longo de várias épocas iria desabrochar, ajudando no desenvolvimento da sociedade e, ao mesmo tempo, permitindo que esses espíritos reparassem as faltas cometidas no seu orbe, para que um dia pudessem voltar. Então, nós vimos, em primeiro lugar, o caso dos egípcios, que foi um exemplo perfeito. Os egípcios cumpriram a programação, todos os exilados de Capela que reencarnaram no Egito Antigo cumpriram a programação durante o Antigo Império, Médio Império e já no Novo Império, esses exilados retornam para Capela. No caso da Índia, que nós já vimos também, já vai ser um pouco diferente, porque os indianos eles vão ter uma dificuldade muito grande de superar suas mazelas morais. E com isso, infelizmente, os indianos, os espíritos capelinos, que reencarnaram entre os rios Indo e Ganges, eles vão ter muita dificuldade, vão estabelecer uma sociedade de castas, uma sociedade estamental extremamente rígida, não conseguindo superar o seu maior desafio, que era uma integração. E essa sociedade de castas extremamente rígida, ela permanece até hoje. E hoje nós vamos ver um grupo diferente, que é os arianos. Os arianos,
Podemos passar o slide, Ricardo. O primeiro slide mostra o deslocamento dos grupos arianos que vão dos planaltos da região da Pérsia em direção à Europa. São os chamados grupos indo-europeus. Indo-europeus porque esses grupos arianos eles entram em contato com os indianos. Mas quando eles entram em contato com os indianos, nativos daquela região, povos de pele muito escura, azeitonada, se a gente pode dizer assim, eles traziam, esses arianos, um sentimento de superioridade. Superioridade, digamos, muito inconsciente na alma. Isso estava no seu inconsciente. E com o passar do tempo, quando esses arianos vão se reproduzindo e percebem as condições de vida que eles estavam tendo que lidar, muito duras, eles se organizam, porque esses arianos eles vão viver de forma tribal e nômade e vão se deslocar em direção à Europa. Eles se deslocam em direção da Europa, tá? Buscando, digamos que um local melhor para viver. Mas por que eles saíram dos planaltos da Pérsia, tá? A antiga Pérsia, que hoje é o Irã? Por que eles saíram em direção à Europa? Porque no seu inconsciente, eles traziam uma lembrança remota de um local como se fosse, digamos assim, guardando as devidas proporções, uma terra prometida, que não tem nada a ver com a terra prometida dos hebreus, tá? Mas isso era o que eles traziam no inconsciente deles. E eles, movidos por lembranças do pretérito, lembranças atávicas de outras encarnações, da época que eles viviam em capela, eles se reúnem em grupos nômades tribais e vão se deslocando. E vão se deslocando em direção a um local onde a vida fosse melhor. E, curiosamente, esses arianos, no início, eles não tinham, por exemplo, um sentimento religioso tão forte quanto os egípcios ou tão forte quanto os hindus. Eles eram revoltados. Havia uma revolta no espírito dos, porque eles se sentiam inconscientemente degradados. Eles não sabiam explicar, mas pouco se preocupavam com a religião. Eles estavam buscando um local onde eles pudessem se sentir mais à vontade. Então, no caso dos arianos, o desconforto do êxodo, o desconforto de sido desterrados na terra, nessa região árida dos planaltos da antiga Pérsia, fez com que eles sentissem um movimento quase que inconsciente de buscar um lugar melhor. E com isso, eles vão se deslocando e vão encontrando pelo caminho grupos tribais, também primitivos, aonde eles vão entrar em contato, vão viver de uma forma muito humilde em relação com a natureza, mas não havia preocupação alguma por parte deles em registrar nada. Eles eram, ou eles ainda estavam no estágio evolutivo, digamos assim, que antecede a escrita, que antecede a organização de civilização. Enquanto nós vimos aqui que o Egito se organizou sob a forma de uma civilização, quando as tribos do Alto e do Baixo Nilo se uniram em guerra, e o faraó foi eleito como chefe da cidade mais poderosa, enquanto que na Índia os grupos humanos dividiram a sociedade em castas, em estamentos sociais,
onde você tinha uma casta que mandava e haviam as outras castas que obedeciam. Nesse caso, isso não aconteceu. Eles eram nômades, viviam da caça, da pesca, da coleta, mas não conheciam a agricultura. Não conheciam a agricultura porque os grupos humanos surgiram em regiões áridas. Eles não surgiram próximos a grandes rios. Então, como eu já disse aqui, as grandes civilizações do passado são civilizações regadas à água, ou melhor, civilizações de regadio. O que quer dizer isso? Foram civilizações que surgiram próximo às margens dos grandes rios da antiguidade e, consequentemente, desenvolveram a agricultura, o que não vai acontecer com os arianos, tá? E esses arianos, eles possuíam uma característica, eles possuíam traços fisionômicos muito diferentes dos outros povos. E isso era uma facilidade deles se distinguirem entre eles. Vamos passar para o outro slide, Ricardo. Bom, nós não temos nenhuma a gente não tem nenhuma notícia a respeito da história dessa transição, dessa migração. Eles saem da região do Planalto da Pérsia, se deslocam, viviam de forma primitiva, eles não possuíam escrita e não tinham também nenhuma preocupação em deixar nenhum tipo de registro. Embora, por exemplo, nós vamos ter chance de ver futuramente que os hebreus, eles eram um povo nômade, mas um povo que registrou toda a sua cultura. Por quê? Porque quando os hebreus saem do Egito em direção à Terra Prometida, o tempo que os hebreus estiveram no Egito, foi o cativeiro do Egito, eles assimilaram muita coisa dos egípcios, inclusive desenvolvendo uma escrita própria. Nesse caso dos arianos, não. Eles eram nômades, se deslocavam, permaneciam em alguns lugares de acordo com a caça e a pesca e a coleta. Eles eram coletores. Vejam bem, há uma diferença da palavra entre colheita e coleta. Quando você vai fazer a colheita, é porque você plantou. Eu estou dizendo uma coisa talvez óbvia. E quando você faz a coleta, é quando você pega aquilo que você encontra na natureza. Eu costumo dizer para os meus alunos que o lixeiro, ele faz a coleta. Ele pega na rua aquilo que as pessoas deixam. Agora, se nós passamos por uma região rural e vemos uma árvore frutífera e vamos lá e pegamos, por exemplo, uma fruta, a gente está coletando. Por quê? Porque nós não plantamos. Então, esses grupos humanos, eles faziam apenas a coleta. Eles passavam, se encontrassem alguma coisa, eles iam catando. Eu uso essas expressões. Eles catavam aquilo que fosse comestível. E eles se deslocam aos pouquinhos para o continente europeu, movidos até por uma coisa instintiva. Movidos pelo sentimento instintivo, mas não possuíam uma religiosidade. Só mais adiante é que essa religiosidade vai surgir, quando esse grupo dos arianos, se misturando com a população nativa que vivia no continente europeu, nós teremos a formação de outros grupos, como, por exemplo, nós temos aqui a terceira figura, tá? Temos aí três figuras. A terceira figura, ou melhor, a figura da sua direita, mostra os celtas. A gente vai ver isso depois com mais precisão nas outras imagens. Os celtas serão, junto com os germânicos, mas os celtas é uma coisa mais acentuada, a primeira grande manifestação religiosa. Porque até o momento que os grupos chegam à Europa, eles não possuíam uma história escrita e nem se preocupavam em fazer aquela história
de tradição verbal. O que quer dizer história de tradição verbal? Que o pai conta para o filho conta para o seu filho. Não havia isso, como acontece em tribos indígenas, onde nós temos uma história verbal passada ao longo das gerações. Não tem escrita, mas o avô contou para o filho dele, e o filho vai contar para o seu filho, e sucessivamente aquilo vai sendo passado como um rito de passagem. Não havia essa preocupação. Eles viviam, não se preocupavam em ter nenhum tipo de manifestação religiosa. Talvez instintivamente eles sabiam que existia uma divindade e que essa divindade superior, ela era responsável por tudo. Mas não havia essa preocupação, era uma vida nômade, era uma vida muito dura. Porque quando nós estudamos um pouco mais de história, a gente observa que para que determinadas características surgissem num grupo humano, era necessário que esse grupo ou aprendesse com outro, ou estivesse organizado sob uma forma de civilização, como no caso do Egito. Eu vou citar o caso do Egito porque é um caso mais interessante. Até o momento em que no Egito não havia uma unificação, as tribos ou as cidades, chamadas de nomos, eram totalmente independentes uma das outras, a escrita era uma coisa pouco significativa. Cada tribo, cada grupo, cada clã vivia a sua vida separado, mas no momento que houve uma unificação das tribos e que todos aqueles nomarcas resolvem, porque a palavra tribo no Egito era chamada nomo, então o chefe tribal era o nomarca. E quando eles resolvem eleger um nomarca máximo, é que surge a figura do faraó. E o faraó, controlando todas as tribos, ele consegue, através da ajuda do clero, organizar a administração. E aí que entra a influência das lembranças trazidas de Capela. Eles, utilizando todo um conhecimento nato que eles já possuíam na alma, que vai desabrochar com o passar do tempo, eles permitem desenvolver uma administração. E nessa administração vai ter o indivíduo que vai ter que se dedicar à escrita, o indivíduo que vai se dedicar à agricultura, o indivíduo que vai ser um artesão, o indivíduo que vai ser um ceramista, o indivíduo que vai ser um ferreiro, o indivíduo que vai ser um carpinteiro. Essa divisão da sociedade, a esse ponto, ela só é possível quando a sociedade está extremamente organizada. É o caso da escrita. A escrita, ela reflete uma sociedade muito organizada. Por quê? Porque o ato de escrever era quase que uma habilidade particular que algumas pessoas tinham e que ensinavam às outras. Porque numa sociedade primitiva, uma sociedade tribal, onde todo mundo tem que caçar para comer, cada dia eles saem para caçar, para arrumar comida, para poder sobreviver, eles vivem um dia de cada vez, não havia acúmulo de comida, não havia sobra, excedente alimentar. Isso é importante entender, porque o excedente alimentar que existia no Egito e que o Egito usava esse excedente para botar as pessoas para trabalhar nas construções das pirâmides, isso não existia nos outros povos. Então, todo mundo tinha que todo dia trabalhar para comer. No Egito, não. Os capelinos, a experiência dos capelinos foi tão grande que eles armazenavam comida para permitir que boa parte da população fosse liberada para trabalhar na construção das pirâmides. Como eu disse aqui, que se a pirâmide de Quéops levou 30 anos para ser construída e os trabalhadores trabalharam de forma ininterrupta, tá? O que quer dizer isso? Tinha que ter comida em algum lugar, armazenada, para esse pessoal comer. Então, a sociedade era extremamente organizada. Numa sociedade tribal primitiva, onde não havia determinadas preocupações, não havia uma preocupação em conservar cultura,
não havia uma preocupação em tradições, não havia escrita, eles viviam quase que na idade da pedra lascada para polida, então nem a religião eles se preocupavam. Por quê? Porque o sentimento que movia os arianos nesse momento era um sentimento nato deles encontrarem um local onde eles pudessem estar em paz com eles mesmos. Esse sentimento era o desconforto do degredo na Terra. Isso é que é interessante que a gente observe nas palavras de Emmanuel. Ricardo, podemos passar por outro slide. Bom, a grande virtude dos ares europeus, tá? A misericórdia do Cristo permitiu que eles se expandissem, saindo da região desértica, indo para a Europa, e através da convivência na Europa, eles pudessem, com os povos que eles foram encontrando, assimilar características culturais. Porque, como eu disse aqui, se eles saíram do Planalto do Irã como nômades, movidos por um sentimento quase que inconsciente de encontrar uma terra onde eles pudessem se sentir em paz com eles mesmos, fez com que eles deixassem de lado outras inclinações, como traços da sua própria natureza de capela. E a convivência com os grupos tribais que eles foram encontrando permitiu ocorrer uma miscigenação com os germânicos, uma miscigenação com os eslavos, com grupos que já existiam ali, os gauleses, os íberos, os romanos, os germânicos, eu já falei, tá? Então, essa miscigenação com os grupos primitivos que viviam, porque essa invasão dos arianos é chamada nos livros de história como as primeiras invasões bárbaras que acontecem na Europa. Porque quando a gente fala em invasões bárbaras, a gente pensa, por exemplo, as invasões bárbaras ao Império Romano, Átila o Huno. Não tem nada a ver com essa história do Átila. O Átila é muito depois, é quando o Império Romano já está em processo de decadência. Essas invasões que o Emmanuel se refere são invasões que acontecem muito antes do Império Romano se formar, muito antes de Cristo, quando os grupos humanos que existiam naquelas regiões, grupos primitivos que viviam ali, eles se miscigenaram com os arianos até como uma programação espiritual. Porque quando os capelinos vieram para a Terra e reencarnaram no Egito, na Índia, já existiam pessoas vivendo no Egito e já existiam pessoas vivendo na Índia. Assim, quando os arianos reencarnaram no Planalto do Irã, próximo à Índia, já existiam grupos humanos vivendo ali. Porém, eram grupos primitivos, porque nós vimos aqui, nos capítulos anteriores, que o homem na Terra ele foi evoluindo. Quando o homem evoluiu a ponto de atingir a condição de Homo erectus, ou homem de Neandertal, os capelinos vieram. Mas os capelinos não vieram para todo o planeta. Eles, digamos assim, foram canalizados para 4 regiões, 4 grandes regiões. Então a gente viu o Egito, vimos Índia, estamos vendo agora a região ao norte do Irã, a Pérsia, né? Os planaltos da Pérsia, aquelas regiões desérticas, e o deslocamento desses capelinos em relação à Europa. Porém, no continente europeu, o homem também havia se desenvolvido, né? O Vale de Neandertal, memória não me falha, é na Alemanha, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, depois eu corrijo no nosso próximo encontro. Vai contribuir para que o espécie humano que foi encontrado ali recebesse esse nome. Então, a gente tem que se lembrar que
os espíritos que estavam sendo exilados na Terra, que traziam uma bagagem espiritual muito grande, que ajudaria a alavancar a nossa evolução, estavam sendo direcionados para 4 grandes regiões. Mas, em termos de planeta, o processo de evolução do espécime, do elo perdido que deu origem ao chimpanzé e o homem, acontecia em vários lugares diferentes. Tanto é que nós temos o homem na África, o homem da Ásia e o homem da Europa. E hoje já existe a teoria do homem da América, de que um grupo de franceses estuda essa possibilidade, que na cidade de São Raimundo Nonato, na região norte do Brasil, o homem tenha sido autóctone, ou seja, o homem da América surgiu na própria América. Ele não migrou da Ásia para a América, como muitas pessoas acreditam. Tá? Então, eu estou comentando isso por quê? Porque quando os arianos chegam na Europa, eles vão entrar em contato com esses grupos humanos e eles vão assimilar a cultura dos povos locais. Cultura simples, mas que tinha características diferentes da sua. Uma vez que eles próprios não tinham nenhuma ligação com a religião, eles eram totalmente desligados da religião, eles vão em contato com esses grupos humanos, tá? Isso é uma grande virtude deles, assimilar. Eles não eram arredios, eles estavam buscando um local onde eles pudessem, digamos, se estabelecer, porém, eles traziam neles mesmos um germe, digamos, de separatividade e de ciúme por conta da herança de vidas anteriores, por se acharem melhores. Isso talvez explique até um pouquinho da ideia da cultura ariana, do que o indivíduo se acha melhor do que os outros. Então, esses arianos, embora eles fossem muito receptivos à cultura dos outros povos, em alguns momentos eles se achavam melhores do que os outros. Só que isso é uma coisa instintiva, muito instintiva, mas vai ser em contato com esses grupos que eles vão assimilar. Mas não tinham muitas preocupações, não tinham. Tanto é que a gente não encontra muita coisa escrita dos arianos. Depois que eles se miscigenaram com os grupos humanos que viviam ali, aí nós vamos ter uma fusão cultural, tá? E essa fusão, essa miscigenação, permite o surgimento até de uma cultura, que era a mistura dos grupos tribais que invadiram a Europa com os grupos tribais que lá existiam, que viviam da agricultura, que viviam da criação de animais, que viviam de um pequeno comércio de troca, porque não existia moeda. Então, isso tudo muito antes do Roma ter o peso de importância histórica que nós sabemos que tem. Então, eu só estou dando uma referência para vocês verem que, enquanto o Egito estava confinado nele mesmo por conta do deserto, e naquela região os capelinos estavam construindo as grandes pirâmides, lá na Índia os capelinos renasciam e organizaram a sociedade em castas. E no Planalto do Irã, na Pérsia, esses capelinos, ao nascerem ali, não se sentindo confortáveis naquelas condições tão duras, resolvem se deslocar, indo em direção à Europa, mas, de uma certa forma, conduzidos pelo próprio Cristo, porque o Cristo havia feito promessas a todos esses grupos que os ajudaria para que eles pudessem um dia retornar à capela. Mas esses grupos teriam que utilizar todo o conhecimento, toda a vivência para acelerar, alavancar a evolução dos grupos humanos que existiam aqui. Foi uma troca de oportunidades. Porém, como nós falamos aqui,
o indivíduo que sai do mundo superior e reencarna no mundo atrasado, ele se sente desconfortável naquele corpo orgânico que ele se encontra. Ele se sente desconfortável porque ele não pode expandir todo o seu conhecimento e todas as suas experiências por intermédio daquele corpo. Muito pouco ele pode fazer. Então vamos lá. Os grupos, as rivalidades das tribos, elas refletiam, tá? Refletiam aquilo que eu comentei, só para a gente finalizar e passar para o próximo slide. Refletiam esse sentimento de pseudo-superioridade, porque eles sentiam o sentimento, mas na condição que eles se encontravam agora, eles eram igual aos outros. A lembrança inconsciente de terem sido espíritos que viveram num orbe evoluído era muito presente no íntimo de cada um. E eles precisavam depurar isso convivendo de uma maneira mais rústica, mais primitiva. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, agora, o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Então, é interessante porque agora nós vamos apresentar o reflexo da fusão cultural. Não foram somente os arianos que, digamos, arquitetaram essas construções. Foi a mistura da cultura dos povos que viviam naquela região junto com os arianos, principalmente ligados aos celtas, aos bretões. Então, vocês observem, por exemplo, que nessas imagens que eu coloquei aí, a gente já percebe um sentimento de religiosidade, o que não existia antes. Eles não tinham preocupação nenhuma com nada. Por isso que nós não temos vestígio nenhum do processo de migração dos arianos do Planalto da Pérsia, dos Planaltos da Pérsia, até chegar na Europa. Mas quando eles chegam na Europa, eles se misturam com os povos que lá viviam, começa a haver uma influência de religiosidade. E essa influência de religiosidade, ela se manifesta de forma muito primitiva, porque os grupos humanos que se formaram a partir da miscigenação, eles começam a adorar a pedra, começam a adorar a água, começam a adorar a árvore. A gente tem aqui 2 fotos de árvores. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na sua direita, em cima e embaixo, 2 fotos de árvore. E segundo Emmanuel sugere, a ideia não foi Emmanuel não, foi uma pesquisa que eu fiz, por acaso, corrigindo. A ideia da árvore de Natal, ela está associada ao culto à árvore, que os povos, os grupos bárbaros tinham. Mas por quê? Por que eles cultivavam? Porque eles eram deuses da natureza. Eles, talvez, eu estou levantando uma possibilidade, a mediunidade que eles possuíam, a vivência de outro orbe, somada à cultura local, criou uma mistura de informações na mente do indivíduo, assim como no Egito, assim como na Índia, que esse grupo, por ser mais primitivo, viver de forma mais primitiva, eles acabavam adorando os fenômenos da natureza, o nascer e o pôr do sol, a pedra, tanto é que constroem templos, os bretões vão construir Stonehenge, que está lá até hoje, que é um santuário, aquilo ali é um local de religiosidade, onde os indivíduos, os iniciados, se reuniam para poder entrar em contato com alguma coisa transcendental, assim como os povos primitivos também adoravam árvores. E existe ainda hoje algumas religiões onde o indivíduo vai em encontro à natureza.
principalmente ligada, por exemplo, a coisas da natureza. Eu mesmo conheço algumas pessoas que adoram ir para regiões onde tenham cachoeira, onde tenha pedra, onde tenham árvores nativas, regiões que ainda não foram muito tomadas pelo homem, para que ele tenha um contato com a natureza, com a energia da natureza. Isso tudo tem influência das tribos bárbaras que nos chegam até hoje. Podem ver que a cultura celta ela é tão forte que a música celta ela influencia a gente de uma maneira transcendental. Eu não tenho outra palavra. Você coloca uma música celta aí, independente do cantor ou de um flautista ou de instrumentos, que a gente fica assim meio de queixo caído. Existem instrumentos antigos que foram resgatados e que são utilizados em apresentações, que é um negócio assim que você parece que o cara está tirando o som de uma caixa mágica. Você não sabe de onde ele faz aquela apresentação. Isso tem o quê? Uma forte influência de religiosidade. Religiosidade na música, religiosidade no processo com que aquilo foi concedido. Mas é óbvio que o Cristo estava por trás e o próprio Cristo procurou orientar as pessoas da época para que pudessem estabelecer uma religião e essa religião pudesse fazer com que todo o processo de fusão cultural, aquilo pudesse permanecer. Essa era a grande herança que os arianos nos deixariam, principalmente por conta do comércio que vão realizar. Quando o Império Romano se torna a potência no mundo antigo, os grupos humanos que existiam, as tribos, realizavam um comércio entre elas, havia uma harmonia e os romanos resolvem cobrar tributo e aí começa uma confusão danada. Mas isso é um capítulo para nós vermos mais adiante, na tentativa de unificação para a cobrança de impostos. Mas as próprias tribos bárbaras, elas tinham uma característica fantástica. A tribo bárbara, ela era completamente diferente, tá, do que os indianos, dos hindus e dos egípcios. Porque na tribo bárbara não havia divisão social da forma com que os outros grupos humanos tinham. Por exemplo, o indivíduo poderia ser até um prisioneiro, mas na sociedade bárbara, a coisa mais importante era a terra, e a terra pertencia a todos. Todos tinham direito à terra. A única coisa que um guerreiro tinha de posse dele era a sua família e seus instrumentos de trabalho, ou seja, suas armas e suas ferramentas. Só. Era a única coisa que o guerreiro tinha. Mas a terra era de uso de todos. Todos poderiam fazer uso da terra. Então, os mais velhos eram reverenciados. Geralmente havia a assembleia dos mais velhos. Os guerreiros mais velhos, eles eram, digamos assim, aqueles que orientavam os mais novos. Eram, como nós costumamos dizer, aqueles que davam as... A palavra, eu estou tentando usar uma palavra diferente de orientação, mas eles procuravam nortear todos os jovens para que os jovens pudessem viver da melhor forma possível. Era o conselho dos anciões, se nós podemos dizer assim. Geralmente, o conselho dos anciões das tribos eram reunidos em momentos de grande dificuldade. E esses anciões, muitos deles talvez com uma forte mediunidade, eles se manifestavam dando ajuda aos mais novos. Tá? Isso eu estou comentando para vocês perceberem que diferença. Até um determinado momento, os grupos humanos eram totalmente livres. Porém, depois de um determinado ponto em que os arianos se fixaram e se miscigenaram com os diferentes grupos humanos, eles acabaram assimilando e trocando conhecimento
aí eles vão se fixar, e muito da cultura que nós temos hoje, como a construção em pedra, porque a pedra era o principal elemento que da natureza. Ah, mas não usavam madeira? A madeira com o tempo se destruía, mas a pedra não. E como eles já estavam vivendo o que seria a idade da pedra polida, nessa altura do campeonato, eles vão aprender a esculpir na pedra para fazer esses desenhos, ornamentações que nós encontramos hoje em museus ou em sítios arqueológicos. Existem sítios arqueológicos na Europa onde as pessoas vão visitar que eram dos antigos celtas, dos antigos germânicos, que ficaram, sítios arqueológicos, e que as pessoas às vezes não dão valor nenhum. Uma pedra com um desenho que pode ter 3, 4 mil anos, porque é anterior ao Cristo. E aquele símbolo era um símbolo voltado para a natureza. Eles cultuavam a natureza, justamente para que a natureza devolvesse a eles em forma de uma boa colheita. Só para simplificar, tá? Vamos lá, Ricardo, próximo slide. Bom, nesse próximo slide, os nórdicos e os mediterrâneos. Com o passar do tempo, à medida que os grupos humanos vão se organizando, eles vão ter uma tendência a se expandir. E o comércio, as trocas, os movimentos de uma região para outra fazem com que os grupos humanos eles entrem em atrito. Principalmente as rivalidades, elas se davam em função do comércio, ou melhor, em função do acesso às regiões que forneciam matéria-prima para aquilo que eles tinham interesse, ou por comida, ou por minerais para a fabricação de armas, ou por tecidos. Então, nós vamos observar que, historicamente falando, a Alemanha e França entram em atrito umas com as outras por disputas, ou de rios caudalosos com uma grande quantidade de peixes, ou por regiões que tinham uma grande quantidade de árvores frutíferas, ou por regiões onde eles já, nessa altura do campeonato, já não estavam vivendo na idade da pedra polida, mas já estavam vivendo na idade dos metais, e já sabiam trabalhar com os metais, já conheciam técnicas de fundição e buscavam carvão mineral, buscavam ferro, buscavam cobre, tá? Para poder fazer armas e objetos, às vezes até barro, para trabalhar com a cerâmica, e tudo isso era a área de disputa. Quando o homem desenvolve o comércio e descobre que seu vizinho tinha coisas mais interessantes do que ele, e o seu vizinho não se interessava pelo que ele tinha a oferecer, aí ele parte para a guerra com o objetivo de conquistar à força aquilo que ele poderia conseguir de uma forma amigável. E, curiosamente, vocês vejam que ainda hoje, não é verdade? Nós, infelizmente, somos obrigados a admitir que ainda hoje nós disputamos, através do uso da força, aquilo que o outro tem, nós não temos, nós queremos, e o outro não quer nos ofertar. A gente, às vezes, tenta comprar, mas quando ele não vende por um preço justo, a gente quer tomar força. E foi exatamente isso que aconteceu no Mar Mediterrâneo. Os povos vindos do norte da Europa, que haviam dominado a navegação, utilizando madeira, construíram barcos, porque a região do norte da Europa é uma região onde nós temos o Mar do Norte, e os povos nórdicos, como, por exemplo, os vikings, que vai ser uma mistura entre os arianos mais a população local, que vai dar origem aos vikings, que acabam exteriorizando uma cultura que é uma mistura da cultura dos arianos, mas a cultura local. Então, eles constroem grandes embarcações, sendo que na popa do navio, na proa do navio, melhor, na proa do navio, na frente do navio, eles colocavam a cabeça de um dragão,
para espantar os maus espíritos. Então, isso tudo tem a ver com a religião. E aí a gente começa a ver que surge uma cultura, surge uma história, mas de um determinado momento para cá. Então, existe um hiato, em termos históricos, entre a saída dos arianos do Planalto do Irã, da Pérsia, até eles se assentarem na Europa. E aí nós vamos ter alguma informação desses grupos humanos pelos romanos. Por quê? Porque quando os romanos se expandem na Europa, algumas das tribos não tinham escrita. Então a gente vai ficar sabendo dos romanos, pelos romanos, sobre uma determinada tribo que vivia na Gália. Gália, o norte da França. Como, por exemplo, o Egito, eu comentei com vocês, que o Egito, a civilização egípcia nos conta que no Médio Império, eles foram invadidos por um povo vindo do deserto. Era um povo que não tinha escrita, chamado Ixos. Os Ixos, a palavra Ixo quer dizer invasor. Mas as coisas que nós temos, as informações que nós temos dos Ixos, é uma informação limitada que os egípcios nos passaram. Porque dos Ixos mesmos a gente não tem informação nenhuma. É algo mais ou menos parecido com o que aconteceu na Europa. Muita informação que se sabe das tribos bárbaras que estavam espalhadas pela Europa, na época que o Império Romano se torna uma potência, principalmente no período da República Romana, isso antes de Cristo, isso vai se dar porque os romanos possuíam escrita, os romanos estavam extremamente organizados politicamente, administrativamente, e esses grupos tribais sabiam trabalhar com a pedra, eram pastores, conheciam alguma agricultura, tinham uma religião, mas não tinham escrita. Como eles não tinham escrita, as informações, elas são informações muito acanhadas. Então foram os romanos, alguns historiadores romanos, que falam desses grupos, mas não entram em detalhes, até porque alguns livros de história dizem que esses grupos tribais eles possuíam um traço em comum. Esse traço em comum dos grupos tribais era a influência dos arianos, porque os grupos humanos que já existiam na Europa quando os arianos chegaram, viviam de forma primitiva. Os arianos, ao se misturarem com eles, formaram um novo grupo, mas houve um equilíbrio, e com isso haviam características semelhantes. Por exemplo, eram grupos humanos que viviam em forma de tribo, como eu disse aqui, a terra era um bem coletivo a todos. Então, se a gente for fazer, a gente faz uma listinha de coisas que eram quase que idênticas a todos os grupos humanos. Eles não tinham escravos, havia uma coisa chamada escravidão por dívida. O indivíduo, se ele tinha um compromisso e ele não saldava o compromisso, ele tinha que saldar trabalhando. Mas era diferente dos romanos. Os romanos já tinham uma organização completamente diferente. E os romanos vão se impor às tribos bárbaras como se fosse um trator. Com isso, os historiadores romanos percebem, e alguns livros de história falam claramente, que se nós pegarmos as tribos bárbaras e relacionarmos elas, a gente vai ver que uma ou outra tribo tinha alguma diferença na adoração. Uma tribo adorava pedra, outra tribo adorava árvore, mas a organização social, política e econômica da tribo, elas eram muito parecidas. Isso pode ter relação com os capelinos, tá? Ricardo, próximo. Vamos lá. Bom, a origem do racionalismo. Então, os arianos, como nós já falamos aqui, eles não possuíam ascendentes religiosos na sua formação primitiva. Tá? Eles partiram dos planaltos do Irã como nômades,
Mas não havia aquela preocupação, como no Egito, a vida após a morte. Não tinha nada disso. Tanto é que, se houvesse uma guerra, quando morriam os soldados, os seus companheiros deixavam os corpos mortos no campo de batalha. E, às vezes, os soldados romanos achavam aquilo absurdo, porque, ao final da batalha, os romanos pegavam todos os soldados mortos, empilhavam os corpos e queimavam. Mas as tribos bárbaras não faziam isso. E algumas tribos chegavam a dizer para os romanos uma coisa pitoresca, para vocês verem como a influência da religiosidade era tão forte, que aquele a quem eles amavam não se encontrava mais ali. Só ficou a casca, o corpo morto, como uma fruta seca. Mas o princípio que dava vida, que era o amigo deles, não estava mais ali. Isso para os romanos era uma coisa esquisita, mas os romanos registravam essas informações. Havia, junto aos pelotões romanos, às legiões romanas, pelotões não, legiões romanas, havia um grupo de pessoas que iam escrevendo todos os acontecimentos, eram fazendo uma verdadeira... os registros das batalhas. E, às vezes, os registros da batalha nos surpreendem, porque dentro daquela visão primitiva haviam conceitos espirituais de vida que estava acima da média. Agora, não sei se por um sentimento de vaidade que eles traziam no âmago do processo de exílio na Terra, em alguns momentos, esses capelinos, esses arianos, se nós podemos dizer assim, eles se achavam melhores do que os outros. Eles se achavam com condições de desenvolver o pensamento de uma forma renovadora. Com isso, fica difícil você, às vezes, imaginar, porque a questão do preconceito, ela acaba se tornando muito forte. Porque os traços do ariano puro, como nós vemos aqui na foto dessas crianças, reflete o quê? Que os espíritos de Capela que reencarnaram no Planalto do Irã, da Pérsia, e migraram, eles conservaram uma linhagem. E dentro dessa linhagem, eles vão se misturar, mas ficava claro de se perceber quem era um ariano puro. E talvez, infelizmente, por conta disso, talvez por uma questão de vaidade, por uma questão de preconceito, por uma questão de ego, eles acabavam se achando melhores do que os outros, que eram figuras muito mais rústicas, muito mais rudes, pessoas com traços fisionômicos muito mais rudes, que eram originários daquela região. Tá? Agora, também temos que levar em conta que os capelinos eram espíritos que traziam uma bagagem muito grande. Só que eles não expandiram a sua bagagem, no caso dos arianos, porque o sentimento do degredo, o sentimento de estarem exilados, o sentimento de confinamento na Terra, ele foi tão forte que eles não colocaram em prática aquilo que eles sabiam, só bem mais tarde. Enquanto no Egito eles estavam construindo pirâmides, enquanto na Índia a sociedade indiana estava sendo dividida em castas, apesar da divisão de castas, todos aqueles indivíduos que trabalhavam e viviam dentro da sua casta, dentro do seu grupo humano, trabalhavam em prol dos dirigentes. Nesse caso, talvez um desconforto coletivo envolveu os arianos e eles não se preocuparam muito com as coisas. Mais tarde, como eu disse já, eles se envolvendo com os outros grupos humanos, se miscigenando, relaxaram. E todo o conhecimento que eles traziam de Capela, que estava, digamos assim, adormecido no seu inconsciente, que não havia
saído, né, da sua consciência, não havia se expandido, se a gente pode dizer assim, ele vai acabar desabrochando, que a palavra é essa, mais tarde. E no momento que desabrocha, não desabrocha em todos, vai desabrochar em alguns. E por acaso vai haver essa forte tendência de eles a se acharem melhores do que os outros. Então, o racionalismo, o pensamento racional, o pensamento extremamente filosófico, ou o pensamento extremamente assim hermético, se a gente pode dizer, chega a ser uma coisa que foge um pouco, renovador. Ele vai ocorrer num determinado momento da história. E o que nos leva, infelizmente, às vezes, a interpretar de forma errada que os arianos, eles são melhores do que os outros. Tá? Por quê? Porque se essas ideias, se esses pensamentos tivessem surgido lá atrás, na época eles estavam no Planalto do Irã, e isso viesse se desdobrando, mas não, isso ficou guardado e desabrochou num momento histórico que acabou dando a essas pessoas uma condição de superioridade. E, historicamente, talvez por uma questão de interpretação errônea, as pessoas acabam vendo esse grupo humano como superior aos outros. E se nós pararmos para pensar friamente, o que os egípcios fizeram lá atrás, na construção das pirâmides, é tão digno de louvor quanto as invenções, as descobertas que os germânicos, os franceses e outros fizeram, os latinos também fizeram no continente europeu. Bom, para que a gente já possa ir aos pouquinhos finalizando, vamos para as advertências do Cristo. Ricardo, outro slide. Bom, na advertência do Cristo, o que acontece? O Cristo, percebendo, tá, que haveria uma forte tendência a um materialismo, ele vai estimular as criaturas para que elas possam se envolver um pouco mais com a questão da religiosidade. Então, da mesma forma que nós já apresentamos, está aqui de novo Stonehenge, com uma grande quantidade de iniciados, está aqui as árvores, a escrita, construções antigas. Era necessário que os descendentes dos capelinos e os próprios capelinos que ainda estavam, ou que ainda estão, né, se nós podemos dizer, no continente europeu, eles semeassem alguma coisa mais concreta para que as rivalidades não levassem ao extermínio dos grupos humanos pelo choque de interesses. Foi o caso, por exemplo, do Império Romano. Se não houvesse um lado religioso, não houvesse um lado arquitetônico, as disputas de interesse entre os grupos humanos, por conta do comércio, por conta da economia, por conta da política, destruiria a sociedade. E eu acho que essa advertência do Cristo aqui pode ser até o cerne da obra A Caminho da Luz. Quando Emmanuel tenta nos mostrar que os interesses, vejam bem, vou fazer uma analogia agora, e se eu falar alguma besteira, depois eu corrijo isso no nosso próximo encontro. Curiosamente, esse livro foi escrito às vésperas da Segunda Guerra Mundial, aonde, digamos, o povo ariano, na época, os germânicos, organizados militarmente, resolvem se expandir e dominar toda a Europa. E, curiosamente, nessa advertência do Cristo aqui, ele procura mostrar que os grupos humanos,
tá? Eles deveriam cultivar valores inalienáveis da alma, que seriam através da religião, através da arquitetura, através de um nível de aperfeiçoamento de grandes trabalhos construtivos voltados para a evolução global. E como faltava uma base religiosa, ficava difícil deixar que aqueles grupos humanos, simplesmente levados pelo seu livre-arbítrio, tomassem as decisões. Porque a religião, ela nos auxilia. Ela nos auxilia, é como se fosse um ponto de apoio. Você tem o direito de usar o seu livre-arbítrio do jeito que você desejar. Mas se nós temos o apoio da religião, isso é extremamente favorável. E é exatamente nesse momento que o Cristo percebe que a religião seria o ponto central, vejam bem, para que as pessoas não se perdessem. E por conta disso, como muitos desses fatos se deram antes da era cristã, o Cristo percebe a necessidade de reencarnar, ou melhor, encarnar. Reencarnar não, porque ele nunca havia encarnado na Terra. Ele vem reencarnar, vem encarnar na Terra pela primeira vez, para tentar dar uma direção. Então, algumas dessas imagens aqui sugerem a influência cristã, porque são imagens mais recentes. Mas as imagens mais antigas, a gente tem desenhos pictográficos, né, que a gente não sabe o que significa. A gente sabe que eles amavam a árvore, adoravam a árvore, adoravam a pedra, adoravam o rio, adoravam a cachoeira, adoravam o nascer e o pôr do sol. Havia uma reverência às estrelas da noite. Com isso, devido ao crescimento dos grupos humanos e à disputa de interesses, uma vez que os próprios arianos que se deslocaram para a Europa, eles tinham como objetivo, todos eles tinham como objetivo desenvolver a simplicidade, a humildade, a fraternidade. E dos grupos humanos, os que foram para a Índia e que foram para o Planalto da Pérsia, eles eram mais comprometidos do que do Egito. Eu comentei com vocês que os capelinos que foram para o Egito, eles eram os grupos menos comprometidos moralmente. Já no caso da Índia e já no caso da Pérsia, não. O comprometimento era maior. Por isso que se arrasta durante tanto tempo uma dificuldade muito grande dos capelinos que reencarnam e se tornam o grupo dos arianos que vão para a Europa em poderem interagir, poderem se estabelecer, construir bases e se organizar na forma de uma sociedade. Olha a diferença. Enquanto que no Egito, uma das primeiras características da civilização do grupo egípcio, eles se organizaram em forma de civilização. Enquanto que os outros já tiveram muito mais dificuldades, fruto das dissidências internas que existiam em cada grupo. Tá certo? Gente, nós estamos finalizando por aqui. Esse é o nosso último slide, tá? Em que nós falamos a respeito das famílias arianas que se expandem do Planalto do Irã e vão até a Europa. O objetivo disso é mostrar as características espirituais que, segundo Emmanuel, ele procura destacar de acordo com o que eu também entendi. Pode ser que, mais tarde, revendo isso, eu possa perceber alguma coisa que não é bem exatamente como eu falei e eu me corrigir aqui para vocês. Porque a gente lê, a gente estuda, mas em alguns momentos fica difícil a gente perceber tudo. Como hoje eu fiz um paralelo entre
as recomendações do Cristo, né? O que o Cristo desejava realmente? O Cristo desejava que as pessoas, e deseja que as pessoas se confraternizem. E veja, curiosamente falando, ele vai fazer um comentário a respeito da civilização ariana às vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando, no caso, a Alemanha nazista, que se achava uma civilização superior, porque era a civilização ariana, olha só, a arrogância, a prepotência, 4.000 anos depois, que não havia se desgastado. Então, cabe a gente perceber esses detalhes e tentar trabalhar com isso dentro das nossas possibilidades. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre para agradecer a oportunidade desse encontro fraterno. Que os benfeitores amigos que nos orientam, que nos assistem, possam estar sempre juntos, nos dando a intuição necessária para complementar a explicação para que os amigos encontrem ideias favoráveis para refletir, aprender um pouquinho mais e, quem sabe, mais adiante, a gente poder fazer um grande balanço de todo o nosso estudo, repensando os valores, o quanto isso tudo vem nos ajudando a nos tornarmos seres humanos muito melhores. Eu desejo a todos um final de dia de paz, de luz, e que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bem, o Éder já fez a prece final, né? Então nós estamos aqui só nos despedimos e reintegramos. Se você gostou do nosso trabalho, dá o seu like, aperta lá o like, aciona lá o sininho para todas as notificações, inscreva-se no nosso canal para aumentar a nossa visibilidade, tá? Que nós possamos realmente ser mais visíveis para outras pessoas que procurem o tema. E é isso, tá? Obrigado, Éder, obrigado a todos. Que a espiritualidade continue nos amparando, continue nos intuindo. E daqui a 15 dias nós vimos com mais um capítulo do livro A Caminho da Luz. Que todos tenham uma excelente noite de descanso. Fique com Deus. Beijos no coração de todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.